estagiários, depois aspirantes, depois condutores. E a gente tem anualmente uma prova, e antes da prova tem as aulas, então... Mas aí é uma iniciativa Nossa, sua, não nossa. tem um acordo Não. via Abrotur, alguma coisa Não, assim? não tem. Mas o que acontece é que, assim, para o rafting especificamente, Brotas, ela tem os campeões mundiais 8 vezes de rafting. Os meninos são muito bons e eles circulam. Zé Prego e por aí vai. Eles circulam um pouco nas agências e tem uma... Eu acho que em relação, tecnicamente, não tem o que falar. O que pode mudar na formação é o papo, é a postura, porque a gente também... Entendimento da questão da segurança. Tem coisas paralelas aí que fazem com que a operação seja boa também, que mudam um pouco de uma empresa para outra. Mas, tecnicamente, dentro do Rio, eu acho que são todos muito bons, porque tem esse modelo, tem uma tradição de rafting aqui, eles... Tem muito guia muito bom que ensina, gosta de ensinar e os pequenos já entram olhando aquele, então o negócio técnico é bom. Agora, a sutileza, por exemplo, de não fazer uma piada inadequada dentro do bote, isso aí faz muita diferença. E a gente, né, ensina e como conversar. Esse papo inicial que está dentro do POP, que é o nosso procedimento operacional padrão, tem a fala do cara lá dentro, porque ele tem que falar. E toda reunião, se aparece alguma coisa que precisa mudar na fala, a gente vai lá e muda. E aí eles têm que treinar. O coordenador do rafting, que é um CLT, está aqui o tempo todo, ele participa de todas as reuniões. Então, quando tem uma mudança na fala, ele vai lá, treina os meninos da escala sobre essa fala, e assim vai, a gente vai tentando. E a gente tem uma prova anual, antes da prova, sempre tem um curso de primeiros socorros, que todo ano tem também, e tem as formações, e se eles são estagiários, aspirantes ou condutores, tem umas formações específicas de revisão ou de ensinamento novo. Vocês né? que proporcionam? A gente É isso pelo que eu entendi, você proporciona, então você treina para o mercado. Eu treino para o mercado. E por que isso não é feito pela Abrotur, já que é o carro-chefe da cidade? A Abrotur que vocês viram, ela não tem, a gente tem tantas ideias para a Abrotur, mas a Abrotur ela não tem perna ainda, porque a Tamires, que vocês conheceram, a mocinha, ela não dá conta de fazer as coisas, né? E com o que a gente paga como associado para a Abrotur, só consegue pagar o aluguel e o salário da Tamires hoje. Então a Abrotur não tem dinheiro para contratar um gerente. Mas seria outro, interesse, né? principalmente dos operadores, e aí até dos próprios profissionais, que são 300, se dividiam a conta de um curso por 300 interessados ou por 100, né? Esse curso por pessoa cai. Né? Mas olha só, tem várias ideias para a Abrotur. Mas aí o cara se diferencia, né? Ele investe nele mesmo, o próprio condutor pode bancar a metade e o mercado, né? Seria uma ótima ideia. Sim, porque ele está se qualificando em relação aos outros 200. 100 querem, 200 não querem, ele vai estar na frente. Não, com Então, certeza. já vender essa ideia também. A Abrotur tem uma lista infinita de coisas legais para fazer e depende muito da diretoria que está lá. Está tendo uma troca de diretoria agora e aí a diretoria em questão, se ela tiver gás, animar, puxar, fazer, às vezes é uma diretoria mais devagar, muda a cada 2 anos. Então a gente se reveza na diretoria também, eu já fui várias vezes. A gente conheceu o Rafael, que Vocês abrem esse curso para pessoas que trabalham para as outras agências? Na verdade, não, esse curso é que assim, é uma coisa bastante sutil a história da escala também. A gente tem um coordenador de rafting e ele sente como vai ser a temporada, ele vê como é que tá, porque a gente tem condutores aqui que trabalham no nosso inverno que vão para a Califórnia. Então tem uma ponte aérea aí entre a Califórnia e Brotas dos condutores nossos aqui. Então esse ano, por exemplo, tem muitos que estão na Califórnia, fazendo verão lá, e que estão chegando aqui agora. E às vezes falta condutor pra gente no inverno, porque tem inverno que é muito quente, tem julho, agosto. Tem gente aqui e às vezes a gente não consegue operar por falta de guia. Então o coordenador, ele conversa um pouco aí na cidade, quem está precisando. Ele é o olheiro, né? Ele é o olheiro, fala aí, está ruim aí, vem pra cá e traz. Começa a ver um talento ali, já investe naquele talento. Nesse sentido, assim, se a gente está precisando, ele junta e treina aqui. A gente nunca teve impedido da gente fazer, por exemplo, se a Abrotur pedir pra gente fazer uma formação para a Abrotur, a gente vai fazer, lógico que a gente vai fazer. E tem mulheres condutores? A gente tem a água, tem a água, a Cecília está nos Estados Unidos agora. Água, ela chama água, ela é argentina. Ela é argentina, legal. Bem sugestivo, né? Bem... Mas na cidade Casou, tem algumas casou. mulheres. Legal. São muitas, mas... Oi? Ela é argentina e mora aqui. Isso, ela é casada com um condutor daqui, eles Se conheceram em competição, em né? competição, e Legal. os meninos da nossa escala
começaram a namorar, casaram. Eles estão na Acho que eles Califórnia. estão na Califórnia. Ou na Europa, não? Eles passam o inverno. Croácia, não E sei. é uma tradição também de condutor de rafting de fazerem temporadas pelo mundo, assim, porque no nosso inverno aqui é ruim do Brasil, então eles vão pro mundo, né? Os campeonatos Então eles são conhecem. condutores muito experientes. E aí traz um diferencial para você, né? Porque o diferencial competitivo muito grande, você poder falar que o seu condutor tem experiência internacional. Internacional, vários rios, a gente estimula. E aí agrega o valor, o seu preço começa a virar. Lembra a propaganda do Ford Fusion? Né, que o carro tinha tanto benefício, era um anúncio que sempre impactou. Né? Fala lá, o Ford Fusion na época, 80 mil reais, fala que tinha tanto benefício que o preço foi diminuindo. Então, Chegaram para buscar o Sessão espiritista. Eles são super livres. Então, por exemplo, se hoje ele não está na minha escala, ele está disponível e ele está na escala de alguma outra empresa, ele Não é exclusivo, né? Não é exclusivo. Não é exclusivo. Não é exclusivo. É todo o universo. Eles se organizam, né? Hã? Eles já se organizam. Tem um Os barzinho bons ali, se ó, na organizam. rua de baixo, é o Zazá, que tem o melhor pão de queijo da cidade, é lá que rola. Os condutores se reúnem lá no Zazá, é lá que... lá que rola Pão de queijo bom, nós vamos lá conferir. Ficou a dica A aí, gente entende de pão de queijo. olha a dica aí, minerada. Pode dizer, você quer perguntar alguma coisa? O que eu me perdi na fila é em relação à operação da tirolesa. Você falou que tem 2 condutores que ficam lá aguardando o grupo. Essa tirolesa, ela está numa outra fazenda parceira? Ela é estrutura suas? A gente paga por pessoa. Na verdade, a tirolesa faz assim, ela sai dessa margem, vai lá e volta. Sim. Aqui a gente não desce, né? Então, nessa tirolesa que a gente não desce, nessa torre, a gente paga um fixo por mês. Sim. E nessa aqui, que é a fazenda Tapeirão, a gente paga por pessoa também. E eles conseguem olhar através do sistema quantas pessoas e a gente faz um pagamento mensal para eles. São parceiros, a gente tem um contrato de parceria, a gente E faz... é aquele sistema, aquele o seu, o modelo que todos têm. Isso, faz o acompanhamento. e o contrato é anual, como se fosse um aluguel, um arrendamento daquele espaço. Só que a estrutura, quem pagou a torre fui eu, Sim, quem... vocês ficam. Agora mesmo teve que trocar todo o chão do deck, o corrimão. E essa Tudo estrutura é só da Só sua da Laia, empresa. só da Laia. E esses operadores são CLT seus? Os operadores, não da todos, tirolesa. da tirolesa, na verdade são os próprios do rafting que operam. Eles têm um Eles treinamento descem, vertical. fazem o treinamento e continuam. São condutores da atividade. São os condutores de rafting que receberam treinamento vertical e que fazem a... Vocês vão ver amanhã. Eles são treinados para essa tirolesa. Pra essa Aí no acelera, essa Poção, tirolesa. onde a gente vai estar amanhã, a gente tem todo um outro grupo de condutores lá. É um projeto assim até bem bacana que o Instituto deveria se envolver mais, porque lá entra muito jovem de 16 anos, assim, que está começando o primeiro emprego, a primeira oportunidade. Então, tem muito jovem olhando ali, querendo trabalhar no turismo. Legal. E lá, não é por... Lá é o dia, eles vão lá, se tiver gente, opera, se não tiver gente, eles ficam lá esperando. Então, o coordenador de lá, ele fala, terça-feira de chuva, eu vou chamar só um. Sei lá, sábado de sol, ele chama 20 da escala, né? Então, E aí essa torre é montada num terreno que não é seu, não é da sua empresa, é um terreno alugado, no caso. Exatamente. E lá no Poção, vocês vão ver, é um caso bem... É triste, eu acho, porque a gente está na beira do rio e a gente tem uma tirolesa linda que ainda atravessa para o outro lado do rio e volta para o Poção. E a torre ali, uma torre que custou uma fortuna, custou 160 mil reais a torre na época, no terreno do vizinho. 10 metros quadrados no chão do vizinho. E ele me cobrava R$ 1.500 fixo e mais por pessoa. Então, se não tivesse ninguém, era 1.500 por 10 metros quadrados. Meu Deus. Mas eu queria muito essa tirolesa, era super importante pra gente, a gente fez um acordo, beleza. Então, 1.500 fixo, se não tiver ninguém, 1.500. Pandemia, não quer saber, 1.500. Beleza. E você viu em algum lugar uma tirolesa assim Não. que você ficou Peraí, deixa eu só terminar de contar. E aí, recentemente, ele quis acabou o contrato, a gente renovou, aí venceu 5 anos de contrato. Vamos renovar o contrato, e ele quis um aumento de 50%. Daí eu falei, não, ele foi inflexível. E eu falei, não dá, porque se eu for pagar esse aumento, eu vou na minha planilha, eu vou estar pagando para ele sem ele ganhar nada. Eu falei, não, eu vou ter que fechar minha tirolesa então. Ele não arredou o pé. Então, estamos em processo de construir
vai ficar pronta, a gente vai tirar tudo de lá, enfim. Não. Porque não é sob nosso controle, é justamente estar numa terra fora e aí o cara não quer mais, e aí não quer mais. Qual é o período normal que os hóspedes ficam aqui? Qual que é o tempo de só final de semana? Vem, sexta, sábado e domingo. Depois da pandemia melhorou um pouco. Eu te perguntei pela variação de atividade justamente por isso. É Se for rápido de A sua pergunta que me levantou. É. Ou seja, a gente não consegue segurar o turista aqui uma semana, nós não temos Como atrativo. bonito não, né? Bonito é bem mais o tempo de estadia, porque os atrativos são longe e tem muitos atrativos diferentes. Aqui, as atividades são organizadas em meio período, então você não tem atividade de período inteiro, a não ser os day uses na fazendas, porque tem gente que não quer fazer atividade, quer ir para uma fazenda, ir na cachoeira, ficar lá no restaurante, brincando na grama e acabou. Aí você passa o dia. Mas as atividades de aventura são meio período. Então você consegue fazer 4 atividades. A gente consegue encher 3, 4 dias se a gente vender coisas de outros parceiros também, incluir algum day use. E a gente percebeu que depois da pandemia as pessoas conseguem trabalhar fora e a gente tem, assim, às vezes o pessoal chega quinta-noite, às vezes vai embora segunda-tarde, mas o nosso produto é de final de semana. Você não teria, então, uma atividade para atender uma semana inteira? A gente multa. Não, a gente Mas o perfil do turista mas de não é aventura o- também não é o é ideal. o final de semana. Que ninguém né? aguenta. Porque a pessoa não tira férias para vir para cá, ficar aqui, né? Igual vai numa praia. Né? Você vem para fazer atividade, ter essa experiência e ir embora. O cara já vem com a roça. Desculpa. Deixa eu te perguntar, vocês estão pensando em montar alguma estratégia de buscar outros tipos de clientes para completar esse dia de semana? Por exemplo, um turista, seja lá cientista, seja lá um turista de faculdade, porque vocês têm um manancial de águas na mão aí, que, assim, fantástico para estudos, né? Na verdade, é o grande desafio, porque isso para Brotas é um problemão. Não só a diferença entre... Ele tá brigando com alguém. Gente, a gente tem a semana e o final de semana, e a gente tem a alta e a baixa. É terrível, porque essa estrutura de 300 pessoas por dia está aí, meus funcionários estão aí, e eu optei por manter a minha equipe, eu não mando embora. Assim, o pessoal do atendimento. Na minha cozinha do restaurante do Poção, eu tenho 5 pessoas dentro da cozinha. Eles não têm nada o que fazer agora, nada. Eles ficam lá e estão inventando. Vai fazer massa, vai fazer doce de abóbora para vender. Não tem o que fazer, né? E é muito duro. E hoje eu consigo, mas assim, eu trabalho 3 a 4 meses do ano no vermelhão, assim. No vermelhão, é desesperante. Eu trabalho, tem mês que é menos 100, menos 150, porque precisa manter a estrutura. E aí a gente tem que mandar bem no verão para poder compensar. E o verão tem chuva, né? O verão tem chuva, mas não atrapalha. É engraçado, porque a melhor época do ano aqui para mim é abril, que é céu azul, ventinho, não é muito quente, é maravilhoso. Mas não vem muita gente. Agora, aquele verão de 50 graus, está tudo lotado. O pessoal vem, chove, o pessoal está Mas aí no caso, o verão que é lotado e a cachoeira, aqui vocês não têm problema da cachoeira dar aquelas... Tromba d'água, né? Não tem. É isso. Não tem. Não. Agora, Chegar aquela água... Minas, né? Porque Minas não tem demais. Às vezes você tá lá embaixo na cachoeira, tá bonito lá, choveu na cabeceira, desce aquela tromba d'água de você. Agora, essa preocupação dela é muito pertinente e a Secretaria de Turismo, eu não sei se a Broto contou para vocês, o dinheiro do voucher que vai para o Funtur. Sim. Então, hoje a gente tem um Fundo Municipal do Turismo que é gerido pelo Funtur, então é dinheiro público que vem da tal pulseira, então cada atividade sai de uma pulseirinha e R$1 e pouco dessa pulseirinha vai lá para o fundo. Não é exatamente assim, porque 50% fica nos cofres públicos e 50% vai para lá. E do que vai para lá ainda usa uma parte para gerir o sistema, para imprimir pulseira, mas enfim, tem um dinheiro que vai para o fundo. E esse dinheiro a gente optou para gastar com eventos na baixa temporada. Então é uma tentativa municipal de organização para ter muito evento aqui entre maio e setembro, né? Então tem o Brotas Gourmet, tem Broteco, tem competição esportiva praticamente todo final de semana, tem maratona, tem corrida, tem prova de bike, tem show de rock.
coisas pequenas que trazem público mais regional, mas que é uma tentativa do poder público de movimentar a baixa temporada. E aí, como a gente não tem grana nem estrutura para organizar os eventos, só o Brotas Gourmet, que é o único que a Brotura organiza, o resto é evento pronto que Brotas cedia. O que Brotas faz? Ela dá um banheiro público, uma segurança, umas medalhinhas e tal, e esse dinheiro sai do futuro, mas o evento, por exemplo, o triatlo, vem pronto, é uma empresa que tem triatlo, né? E que Brotas vai sediar triatlo. Vai ter uma corrida de bike, então a gente cedia. A gente Mas não movimenta toda a estrutura de estrutura hoteleira, principalmente hoteleira e restauração, e aí, sei lá, o cara tá correndo triatlo, a mãe tá com os filhos, ou o pai tá com os filhos, porque a mãe tá correndo e tá aí fazendo uma tirolesa. Então, é uma tentativa. Ameniza, mas não resolve, porque a diferença é enorme. E é muito difícil. Muito difícil. Mas a sazonalidade é um problema para toda. Né? O único lugar que já convive bem com isso hoje é o sul, a Serra Gaúcha já tem, né, praticamente o ano todo já é cheio. Lá, se precisar ir para lá, procurar a baixa temporada, não existe. Mas é outra realidade também, é outra perspectiva.